Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida. Hoje eu estarei lendo aqui João capítulo 15 e aqui o versículo 26, onde diz assim a palavra do Senhor. Mas quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos enviarei o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. E aqui também, em Gálatas 4, versículo 6 até o 8, diz assim: E porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama, Abba Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, também herdeiro de Deus por Cristo. No passado, quando não conheceis a Deus, servi aos que por natureza não são deuses. Amém? Que Deus abençoe. Então, aqui nós podemos contemplar e ver o poder que existe no nosso Deus, Espírito Santo. O Espírito Santo, quando nós falamos dele na Bíblia, ele contém tanto em Gênesis até Apocalipse. Em Gênesis, ali no seu primeiro versículo, ele diz: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E quando nós também vamos para o livro de Apocalipse, ali nós entendemos que o Espírito Santo é aquele que sela o povo de Deus e assim o leva para o céu, para morar com Deus. E aqui no livro de Gálatas e no capítulo 15 de João, nós tínhamos aqui uma promessa do Senhor Jesus Cristo, que quando o Espírito Santo viesse, ele iria ser o nosso Consolador, ele iria ser aquele que testificaria do Senhor Jesus. Ele então mostraria para eu e para você, hoje, crentes cristãos, quem é Jesus Cristo. Então nós vamos entender também que o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. O Espírito da verdade, o mundo não conhece ele. Ou seja, por que o mundo não conhece? Porque o Espírito da verdade, ele nos mostra e nos preenche as lacunas do nosso ser, nos faz com que nós sejamos não mais criaturas, não mais apenas seres criados por Deus, mas nós nos tornamos filhos. E a diferença de uma criatura para um filho é muito grande, porque aqui, como diz em Gálatas capítulo 6, o Espírito Santo, ele nos faz nos tornarmos filhos de Deus. E a partir desse momento nós também temos a herança, que é a salvação. E eu lhe digo então, juntamente, que na palavra de Deus, qual a importância de ter o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é Deus dentro do ser humano. Então é o Espírito Santo que ele nos mostra quando estamos errados. Quando cometemos algo ilícito, algo que é sujo, algo que é impróprio, a nossa mente acusa. E essa acusação que nós mesmos conseguimos discernir, é o Espírito Santo que está nos conscientizando. Porque o objetivo do Espírito Santo também é fazer com que nós sejamos ali conscientes do pecado, para que nós não venhamos sofrer o juízo. É Ele que vai nos fazer ter conhecimento do pecado, fazer com que nós tenhamos ali aquela vontade de pedir perdão, para que nós não venhamos sofrer o juízo. O Espírito Santo, ele habita dentro do ser humano e ele faz com que nós também almejamos os dons. E existem diversos dons. Aquele dom de língua, dom de interpretação, dom de sonhos, dom de visão, dom de línguas estranhas e também aquele de caridade, de entender a palavra de Deus, de pregar. Todos esses dons também vêm da pessoa Espírito Santo. Outra coisa que o Espírito Santo faz, ele nos sela. É ele que nos caracteriza como verdadeiros crentes. Quando nós vemos aqui em Gálatas capítulo 5 e nós falamos sobre o capítulo 22, ele mostra sobre os frutos, o fruto, na verdade, que o Espírito Santo ele produz na pessoa que assim o tem. Por exemplo, o Espírito Santo, ele tem um fruto chamado amor, alegria,
longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, todos esses frutos, esses gomos desse fruto, que o Espírito Santo faz na vida da pessoa, eles são evidentes. Ou seja, uma pessoa que antigamente era mal, ela gostava de fazer maldade, ela agora não consegue mais ser mal, porque ela é controlada pelo Espírito Santo. Uma pessoa que antigamente era insensata, era ríspida, era bruta, ela queria, não aceitava, a pessoa falava uma coisa, ela revidava com 10. Então, quando ela tem agora o Espírito Santo, ela é mais branda, ela é mais suave. Uma pessoa que queria ver a morte do próximo, não queria nem saber dele, hoje a pessoa com o Espírito Santo é diferente. Ela agora ela tem capacidade de amar aquele a quem o fez a maldade ou ainda quer fazer. E isso não vem de nós, como o próprio Deus falou. O Espírito Santo é algo que vem de Deus. E por que é tão difícil a pessoa ter esses frutos? Ter esses frutos? Porque a própria palavra diz que nós temos que buscar o Espírito Santo, para que nós sejamos batizados no Espírito Santo. Porque o batismo com o Espírito Santo, a maior evidência de um batismo com o Espírito Santo é os frutos. Quando você olha para um pé de manga, um pé de banana, um pé de qualquer fruta, o que vai evidenciar naquele pé não é o caule, não é a folha, não é a sua raiz, mas é o fruto. E assim também, aqueles que têm o Espírito Santo, a maior evidência que a pessoa foi batizada pelo Espírito Santo não são os dons. Os dons Deus dá a quem quer. O objetivo para edificar a igreja. Mas os frutos não. Os frutos Ele dá para que haja mudança de caráter. O dom é para mudança de caráter. É Ele que garante que você é salvo. Então como é que você quer saber se você é salvo? Porque você tem que ter a certeza. Se você é um cristão, você tem a certeza da sua salvação, ou você não tem. Porque o Espírito Santo, ele te autoavalia. Então você sabe. Quando você tem o Espírito Santo, você faz coisas às vezes erradas, e você tem a consciência daquele erro, e você volta atrás e você pede perdão para Deus. Você pede perdão para o próximo. As evidências do fruto são vistas em você. Então a importância do Espírito Santo hoje, tanto na igreja quanto na nossa vida, é muito importante. Por isso que Jesus falou que nós sairemos de criatura para filhos. Então quem não tem o Espírito Santo, pessoas que fazem maldade, pessoas que não têm compromisso com Deus, pessoas que não têm nada de Bíblia, essas pessoas precisam urgentemente do Espírito Santo. E como é que essas pessoas vão saber quem é o Espírito Santo? Como que essas pessoas vão entender quem é o Espírito Santo? Então vai existir aqui um trabalho muito importante para que essas pessoas venham ao conhecimento. E aí é onde elas vão ter que confessar com a sua própria boca. E para que elas confessem com a própria boca, nós vamos ter que ir atrás dessas pessoas. A Bíblia diz que como que vão invocar aqueles que não creram? Romanos capítulo 10, e o versículo 14 até o 17. E como eles vão crer se não ouviram? E como eles vão ouvir se não há quem pregue? E como vão pregar se não há quem vai? Então veja a importância de uma pessoa que tem o Espírito Santo, é que ela tem uma alegria em pregar para as outras pessoas, para mostrar para as outras pessoas que Cristo veio à terra e Cristo morreu por a gente, para salvar a nossa alma. Então quem tem o Espírito Santo, ele também tem esse desejo de anunciar o Evangelho, seja na rua, seja em casa, seja por telefone, seja por e-mail, seja por status, seja por toda forma, mas ele prega a palavra de Deus, ele prega, ele anuncia, porque o Espírito Santo, ele testifica isso na vida da pessoa. Então, alguma das evidências da pessoa que é batizada com o Espírito Santo
é que ela tem os frutos, é que a vida dela muda. Ela ia em uma rota, hoje ela vai em outra. Então é impossível o Espírito Santo habitar dentro de uma pessoa e ela não mudar. Então nós vemos que o Espírito de Deus, ele muda uma pessoa, ele transforma uma pessoa. Temos inúmeros testemunhos de pessoas que eram drogadas, viciadas, pessoas que eram maldosas, pessoas que tinham uma vida totalmente voltada para a maldade. E hoje são pessoas boas, pessoas que são transformadas por Deus. E toda vez que essas pessoas, eu, você, toda vez que nós pecamos, que nós erramos, porque nós somos falhos, nós pedimos perdão para Deus. Porque quem nos conscientiza do nosso erro é quem? É o Espírito Santo. Então vejamos a maior importância que Cristo nos dá sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Ele está tanto conosco quanto em nós. Que nós venhamos estar cada dia mais tendo experiência com o Espírito Santo, orando no Espírito Santo, pedindo para que ele venha nos moldar, pedindo para que o Espírito Santo venha mudar o nosso caráter, pedindo para que o Espírito Santo venha transformar o nosso ser. E a maior certeza que o Espírito Santo vai estar com você é quando as suas atitudes começarem a mudar. Você vai começar, às vezes, a ver coisas que você fazia, que hoje você fala, olha, se fosse há 10 anos atrás, eu ia fazer coisa diferente. Se você mexesse comigo há 10 anos atrás, eu ia fazer isso contigo. Por que você não consegue mais? Porque o Espírito Santo te controla. Então aquilo que você fazia, depois que você tem o Espírito Santo, que você conhece o Senhor Jesus, a sua vida muda. Então está aí uma grande evidência do Espírito Santo. A sua esperança agora não é mais no futuro, mas em Jesus. Tribulações passaremos, guerra passaremos, briga passaremos, mas o Espírito Santo, ele nos fortalecerá. Passaremos por toda tribulação, por doenças, por falta de dinheiro, por necessidade física, passaremos por tudo isso. Mas com o Espírito Santo, nós nunca perderemos o foco que é a eternidade, que é Jesus Cristo. Então quem tem o Espírito Santo é muito diferente. A esperança dele nunca acaba. Quem tem o Espírito Santo, mesmo em tribulação, ele não larga a fé. A maior evidência do Espírito Santo é quando a pessoa não se desvia dos caminhos que levam a Jesus. Muitos já entraram no cristianismo, fizeram obra, fizeram tudo, só que hoje afastaram, saíram, fugiram de Deus. Então são pessoas que ainda não tiveram a verdadeira experiência. Mas nós estamos aqui para pregar essa palavra, para a pessoa voltar a ter o Espírito Santo de novo, porque ele não rejeita ninguém. O Espírito Santo nunca rejeitará ninguém. Ele todo dia, como diz Apocalipse, capítulo 3, ele fala, quando ouvires a voz do Espírito Santo, não endureça o vosso coração. O Espírito Santo está aqui hoje. Ele está aqui, está dentro de você, ele está em todo o ambiente, porque ele é Deus, ele é onipresente. Basta nós buscarmos a ele. E eu tenho certeza que os dons, os talentos, os frutos, o nosso caráter, o nosso comportamento e a nossa vida será mudada a partir do momento que nós formos batizados realmente com o Espírito Santo. É muito difícil? Sim, porque ser crente é uma luta diária. Todos os dias nós temos que ser cristãos. E é uma luta que nós só finalizaremos ou quando nós partirmos ou quando nós formos arrebatados. Que Deus te abençoe, e eu creio que essa palavra falou tanto comigo quanto com você. Que fique na paz do Senhor Jesus e graças a Deus.